Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma análise e nessa análise nós vamos aqui ver aqui esse feed papel de recebíveis da Mogno Capital, que é o MGCR11. Eu vou estar aqui não só fazendo análise, mas compactando aqui algumas informações que eu acompanhei na live que teve com os gestores do fundo. Está passando aqui algumas informações de como que funciona o FII. E o MGCR é um FII que os gestores falam que é um FII de high grade. O que isso quer dizer? São operações mais seguras. E ao mesmo tempo ele entrega uma rentabilidade também como se fosse high yield. Então vamos aqui estar vendo se como é que funcionam nessas operações, se realmente como é que está o risco aí dos CRIs, enfim, se vale a pena ou não. Lembrando que tudo que eu falar aqui é apenas uma opinião, não é conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, certo? Então, vamos lá. Mogno Capital, certo? MGCR11. É relativamente recente, tanto que a data de IPO ainda não consta aqui, é bem recente mesmo. Mogno CRIs High Grade. Tem um mandato de títulos e valores e o segmento é recebíveis imobiliários. Ele começou as suas operações em novembro do ano passado. E a gente pode ver que a cotação andou de lado esse período, como é comum aí nos FIIs de papel. Em relação aos dividendos que ele tem pago, a gente pode ver aqui que em novembro começaram as operações, ele ainda estava alocando seu capital e foi alocando e aumentando a distribuição de dividendos. E houve esse pico aqui, agora em abril de 2021, pagando aí 1% ao mês, chegando a um valor bem interessante. Agora reduziu mais a distribuição de dividendos e ainda está com retorno atual de 0,74% ao mês de dividendos. Quando a gente vai olhar o valor patrimonial do MGCR11, a gente pode ver que ele está no preço justo. Ele está sendo cotado com o mesmo preço do seu valor patrimonial por cota, fazendo um PVPA de 1. Quando a gente vai consultar o histórico aqui desde que ele iniciou, a gente pode ver que ele já teve momentos que ele passou um pouco do PVPA dele, chegando até 1,08 lá em abril desse ano. E agora ele reduziu mais o valor, a cotação está com PVPA de 1. Tá? Está sendo cotado num preço justo. Agora vamos aqui analisar alguns diferenciais dele no relatório gerencial, né, ver como é que funciona, em que ele investe, enfim, quais são os CRIs, certo? Um diferencial, pelo que eu vi, que a gestão falou, né, é que a taxa de gestão primeiro, a taxa de gestão deles é bem inferior, né, ao mercado. Eles cobram aí 0,70% ao ano de taxa de gestão e 0,20% de taxa de administração. Tudo isso em relação ao valor patrimonial do fundo. Só que na live que eu acompanhei, a gestão falou que essa taxa ela vai diminuindo à medida que o valor patrimonial do fundo vai aumentando, certo? Para mim, eu vi isso como o principal diferencial deste FII particularmente. É o fato de ele ter uma taxa decrescente à medida que o valor patrimonial vai aumentando. Isso aí vai o quê? Vai possibilitando que sobre mais dividendo para o cotista no final das contas, porque quando nós temos uma taxa de gestão alta, ela acaba comendo muito da rentabilidade por mês. E isso aí é uma boa notícia. Eles falaram que existe uma tabela escalonada, de à medida que vai aumentando o valor patrimonial, né, vai diminuindo isso aí, vai sobrando mais dividendo para o cotista, consequentemente. Isso aí eu achei o principal diferencial desse FII em relação a outros que eu analisei, certo? Segundo ponto, ele não cobra taxa de performance. Então, novamente, né, taxas menores acaba sobrando mais para o cotista, certo? Aqui ele traz, né, alguns panoramas de mercado, algumas aquisições. Não vou falar aqui em detalhes, que não é objetivo do vídeo, é mais a gente entender aqui como é que funciona, certo? Aqui ele traz todos os CRIs, né, da carteira dele, certo? E aí ele traz todos os CRIs direitinho aqui, né, patrimônio líquido, enfim. A gente pode ver que a carteira ela é um pouco concentrada, né? Um ponto aí que eu achei um pouco negativo, a carteira dele é um pouco concentrada. A gente pode, se a gente somar aqui esses três primeiros, já vai dar aí mais de 30% da carteira.
certo? Já vai dar mais de 30% da carteira somente, quase 30%, né? Somente 3 devedores. Eu achei um pouco concentrado e na minha visão isso aí não é muito interessante, certo? Em relação à alocação, hoje ele está alocando 72% em CRIs e ele tem apenas 3,32% em caixa. O que isso quer dizer? Que existe pouco dinheiro em caixa, ele não está aí em vias de alocar o seu capital, né? Já foi alocado, ele já chegou no seu potencial máximo de rendimento, praticamente aí, certo? Ele também investe em FIIs de papel, certo? Como a gente pode ver, 24,6%. E as operações de CRI dele, quase 30% aqui residencial, tem logística também, 30%. Então, predominantemente residencial e logística, varejo 12%, hospitalar 10,75%, certo? Aí, em relação ao indexador, a grande maioria do indexador dele é IPCA, certo? A gente sabe que vai ter uma alta aí do IPCA, tá tendo alta do IPCA, então esse FII vai se beneficiar bastante disso, certo? Aqui ele traz o LTV, que é um indicador importante para a gente analisar a segurança de um CRI, que é o que? O quanto que a garantia de um CRI representa em relação ao valor do CRI. Quanto menor o LTV, mais a garantia vale em relação ao CRI, ao valor do CRI. Então, se aquela garantia precisar ser leiloada pela metade do preço, no caso do LTV ser 50%, né? Isso quer dizer que a garantia vale o dobro. Mesmo que ela seja leiloada pela metade do preço, ainda é suficiente para cobrir o CRI em caso de leilão. No caso aqui, os LTVs dele não são muito baixos, não, né? A gente pode dizer assim, pelo menos eu vejo que acima de 50% a gente já tem um CRI mais arriscado, vamos dizer assim, com um pouco mais de risco. Abaixo de 50% a gente tem CRIs com um pouco mais de segurança. A gente pode ver que a grande maioria dos LTVs dele, eu anotei aqui, 69% dos LTVs, se a gente somar, eles são acima de 50%, certo? A gente tem uma concentração de 33% de CRIs com LTV entre 50% e 70%. E é isso, quase 70% CRIs acima de 50%. Pelo menos quando a gente vai analisar aqui o LTV, a gente não vê uma segurança muito grande, não, certo? Pelo menos eu não estou enxergando. O duration, né, o duration médio, a gente pode ver aqui, ele traz uma média. Duration é o que? O vencimento dos CRIs. Quanto mais distante o vencimento, mais arriscado, porque aí aumenta mais a possibilidade de acontecer algum problema, tanto com as empresas, tanto com a taxa de juros, a taxa da inflação, enfim, acontecer alguma coisa. E quanto mais curto o vencimento, mais seguro. Aqui a gente pode ver que ele tem um duration médio de 4,86 anos de vencimento. Isso aí é um duration um pouco mais elevado, certo? Existem FIIs de papel aí no mercado que eles pagam também bons rendimentos, tem um duration em média aí de 4 anos. A gente consegue encontrar. No caso, o duration dele já é um pouco mais elevado. Também é outro fator de risco, certo? Quando a gente vai olhar aqui, né, ele traz aqui todos os CRIs. Alguns CRIs estão com nota A+, né? Outra A-, e outros não tem rating, certo? Esses aqui, né, muitos deles não tem rating. E por que não tem rating? Segundo os gestores explicaram, sai muito caro você contratar uma empresa internacional para fazer o rating, então não compensa. Então, por conta disso, não há rating, certo? Então, a avaliação de risco aqui não é feita, né? Não tem rating. Simplesmente porque não compensa fazer, certo? Ok, então pronto. A grande maioria das empresas dele não tem rating, como a gente pôde ver, certo? Então basicamente é isso. O MGCR11, para concluir aqui, ele é um FII que ele paga até bons dividendos, porém ele não tem lá uma carteira muito segura, pelo menos pelo que a gente pôde avaliar em termos de LTV e em termos de duration. Eu não consigo aqui ver muita segurança que justifique, né, os rendimentos pagos. A gente tem outros FIIs no mercado de papel, com gestoras com mais tempo, mais consolidadas, que pagam também bons rendimentos atrelados à inflação e com durations, LTV semelhantes, enfim. Agora, um ponto positivo desse FII é justamente
a questão da taxa de gestão decrescente, a taxa de administração. Que isso pode fazer diferença à medida que a inflação cair, porque a inflação, um momento ou outro, ela vai cair, os rendimentos dos CRIs, dos FIIs de papel indexados à inflação vão cair também, e o que vai fazer a diferença, de repente, uma hora ou outra, vai ser justamente a taxa de gestão. Os que tiverem taxa maior de gestão, nós temos FIIs que cobram até 1,6% ao ano em cima do patrimônio líquido. Esse aí vai estar cobrando só, como a gente pode ver, 0,90%, juntando as duas taxas de gestão e administração. Não cobram taxa de performance e a taxa ainda é decrescente. Isso pode fazer uma certa diferença aí, certo? Mas é um caso a se pensar. Tem pontos positivos e negativos. Agora, em termos de rentabilidade, não vi muita diferença. Em termos de risco, não vi muita diferença também. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar aqui se você tem ou não na carteira, o que você pensa sobre este FII. E não esquece de baixar o nosso e-book gratuito Manual dos Fundos Imobiliários, que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.